Olha, basta assistir o vídeo, basta ler a transcrição da reunião para ver que nenhuma dessas funções relacionadas à condução da política externa foi realizada nessa reunião. Basta analisar o vídeo, basta depois, poderiam ter sido como 2 embaixadores, até publicaram nota depois de repulsa, para verificar que o desvio de finalidade é patente, foi patente. Começa, e eu também pela celeridade não vou ler, mas começa com uma autopromoção. Começa com uma autopromoção de que foi militar, que gastou tanto na campanha, que 15 anos no exército, que junta multidões. Veja, qual o interesse das relações internacionais nisso? E depois parte para divulgação de mentiras, notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões, não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal, um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que tinha havido fraude por ocasião das eleições, falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira! Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline, as urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE, ainda, o investigado, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Assim como é mentira quando diz que o código-fonte não foi divulgado. O código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra, o que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui, acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Entre aspas ainda, não é um sistema confiável porque ele é inauditável, é impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Uma série de informações mentirosas, notícias fraudulentas, mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado, e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo ficou na outra semana, o ataque, o ministro Alexandre foi nas 3 anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, as redes sociais bombardearem os eleitores com
essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. Não há aqui, com todo respeito às posições em contrário, não há aqui nada de liberdade de expressão. Não há nada, um presidente da República, ao mentirosamente dizer que há fraudes nas eleições, inclusive na que ele ganhou, e aí, ao ser indagado, diz, mas eu ganharia no primeiro turno, e ao ser oficiado pelo então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, para apresentar provas sobre a fraude, obviamente não as apresentou porque elas não existem. O presidente da República que ataca a justiça eleitoral, ataca a lisura do sistema eleitoral que o elege há 40 anos, isso não é exercício de liberdade de expressão, isso é conduta vedada. E, ao fazer isso, utilizando-se do cargo de presidente da República, do dinheiro público, da estrutura do Palácio da Alvorada, da TV pública, é abuso de poder. E, ao preparar tudo isso para imediatamente bombardear o eleitorado via redes sociais, uso indevido dos meios de comunicação. Tudo, absolutamente, é interligado, tudo seguindo um modus operandi realizado já em outras oportunidades, inclusive discutidas aqui, no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. E vejam, não me parece que haja nenhuma dúvida que essa reunião atentou contra a justiça eleitoral. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral referendou e manteve a decisão que entendeu que essa reunião e essa propaganda, essa divulgação depois de desinformação, eram ilícitas. Propaganda antecipada irregular. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em fevereiro, não, em 30 de setembro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral referendou. Comportamentos que tenham alguma conotação eleitoral, diz a ementa, e que sejam proibidos durante o período oficial de campanha, são igualmente proibidos na fase antecedente da pré-campanha, ainda que não envolvam pedido explícito de voto ou não voto. E ainda, a deslegitimação do sistema a partir da construção de fatos falsos, forjados para conferirem estímulos artificiais de endosso a opiniões pessoais, é comportamento que já não se insere no legítimo direito à opinião, dúvida, crítica e expressão, descambando para a manipulação desinformativa via deturpação fática, em grave comprometimento da liberdade de informação e com aptidão para corroer a própria legitimidade da disputa em si. O tribunal já havia reconhecido as premissas que haviam sido fixadas em 2021, aplicáveis a esse julgamento e aplicáveis hoje. Eu insisto sempre, me torno até repetitivo, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é consagração da desinformação. Liberdade de expressão não é ataque à democracia, não é ataque aos pilares da democracia, não é ataque a independência do Poder Judiciário, como bem salientou a eminente vice-presidente e ministra Carmen Lúcia, não há democracia sem Poder Judiciário independente. Liberdade de expressão não é ataque ao Poder Judiciário, à sua independência, principalmente por um presidente da República
candidato à reeleição. E aqui é importante salientar que esse modus operandi, essa forma de atuação, não só realizada no Brasil por extremistas, mas no mundo, esse uso indevido dos meios de comunicação, ele já foi e é estudado, pelo menos há duas obras, uma nacional, uma italiana, Os Engenheiros do Caos, e aqui, Engenheiros do Caos, de Giuliano Empoli, e Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo, que demonstra, e no Engenheiros do Caos, coloca que naturalmente, abre aspas aqui, né, o trecho menor, por trás da aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração, oculta-se uma lógica bastante sólida. Do ponto de vista dos líderes populistas, as verdades alternativas não são simples instrumento de propaganda. Contrariamente às informações verdadeiras, elas constituem um formidável vetor de coesão. De coesão de quem? Do seu eleitorado, do eleitorado que aquele líder populista, extremista, pretende conquistar. Tudo isso está patente, tudo isso está claro na reunião no Palácio da Alvorada. Não há necessidade de analisar fatos anteriores ou fatos posteriores. Há necessidade de se analisar a reunião. A reunião no Palácio da Alvorada constituiu claramente abuso de poder político por desvio de finalidade, constituiu uso indevido dos meios de comunicação. Não há necessidade nem mais nem menos. A necessidade, e aqueles que tiverem dúvida, basta ver o vídeo. E a partir das provas, verificar que foi o presidente, na condição de pré-candidato à sua reeleição, que convocou, que organizou e que num monólogo atacou o que já estava pacificado em 28 de outubro de 2021, seria abuso de poder político. A comprovação da divulgação de, e aqui eu cito no voto, como já foi citado, Facebook, Twitter, além, obviamente, da TV oficial, Instagram. Então, isso, como sempre, nesse modus operandi, isso fez com que a desinformação chegasse ao eleitorado. Se produz, e esse é o mecanismo internacional e nacional de ataques à democracia. Você produz uma notícia com verniz de veracidade, olha, o eleitor vai dizer, mas é numa reunião, é do presidente no Palácio da Alvorada, com embaixadores. Você produz uma notícia fraudulenta, com verniz de veracidade, e você usa a sua máquina nas redes sociais para divulgar como se isso verdade fosse e atingir as suas finalidades eleitorais. Aqui, todos os elementos necessários para a caracterização do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, todos os elementos estão presentes. Eu quero encerrar aqui ressaltando e reafirmando novamente, e me parece, repito, o mais importante, que é inadmissível qualquer alegação de insegurança jurídica, de surpresa ou desconhecimento da ilicitude da conduta por parte do investigado. E saliento porque expressamente, além do próprio acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, nas AIGES e no recurso ordinário, no dia 28 de outubro de 2022, eu, no meu voto oral,
alertei, como outros ministros fizeram, desse plenário, quais seriam as consequências de uma conduta dessa forma. À época, eu disse, a justiça eleitoral, como toda justiça, pode ser cega, mas não é tola. A justiça é cega, mas não é tola. Nós não podemos insistir à época, e continuo insistindo agora, nós não podemos criar de forma alguma o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo utilizado para a obtenção de votos, só que todos escondem a cabeça embaixo da terra. Nós não podemos, disse eu à época e repito aqui, nós não podemos aqui confundir a neutralidade da justiça, o que tradicionalmente se configura com a frase "a justiça é cega", com tolice. E repetir, a justiça eleitoral, como toda justiça, não é tola. É muito importante, salientei à época, que o julgamento criasse o precedente para impedir a disseminação do ódio, a disseminação da desinformação, da conspiração, do ataque à justiça eleitoral, a desinformação para enganar o eleitor, porque ao se enganar o eleitor, se atenta contra uma das garantias da democracia, que é a liberdade do voto. O eleitor, ele deve ter todo tipo de informação verdadeira para escolher os seus candidatos. Ele não pode ser bombardeado com notícias fraudulentas, com desinformação. E concluir, à época, a justiça aprendeu, a justiça fez a sua lição de casa, essa justiça eleitoral se preparou, nós já sabemos como são os mecanismos, nós já sabemos agora quais as provas rápidas devem ser obtidas, e parabenizo o eminente ministro relator pelo detalhado trabalho realizado. E não vamos admitir, isso em voto, repito, do dia 28 de dezembro de 2021, e não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas a partir de financiamentos espúrios não declarados, a partir de interesses econômicos também não declarados. À época, pelo lapso temporal e pela falta das provas juntadas, o Tribunal Superior Eleitoral, que analisa os fatos juntados e as provas, o Tribunal Superior Eleitoral julgou improcedente a AIGE, mas salientei que a Justiça Eleitoral aprendeu o modus operandi e que isso seria combatido nas eleições de 2022. E encerrei dizendo que se esse precedente, que era importantíssimo para a Justiça Eleitoral, fosse desrespeitado, se houvesse repetição no abuso do poder político, na desinformação, no uso indevido dos meios de comunicação, encerrei o voto dizendo: o registro será cassado, as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia e serão inelegíveis por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Não houve nenhuma alteração nos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e, lamentavelmente, não houve nenhuma alteração no procedimento do investigado. Gravidade, também com todo o respeito às posições em contrário, gravidade ímpar, um presidente da República, candidato à reeleição, se utilizar desses mecanismos. Então, eu concluo acompanhando integralmente o eminente ministro relator e todos aqueles que o acompanharam para julgar parcialmente procedente a AIGE em relação ao primeiro investigado, nos termos exatos do voto do ministro relator, inclusive com as comunicações a serem feitas, e julgar improcedente em relação ao segundo investigado. É o voto e proclamo o resultado.
O tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar de incompetência da Justiça Eleitoral, rejeitou a preliminar de legitimidade passiva de causa do segundo investigado e a alegação de nulidade processual, e indeferiu o requerimento de reabertura de instrução. Por maioria, não conheceu da prejudicial de redelimitação da demanda, nos termos do voto do relator, vencido nesse ponto o ministro Raul Araújo. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, deixando de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita e deixando de declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Por fim, determinou a comunicação imediata, nos termos do voto do relator, à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação do histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. À Procuradoria-Geral da República para análise de eventuais providências na esfera penal. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação do evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E a mim, na condição de relator do STF, dos inquéritos 4878 e 4879, ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10477, para a ciência e providências que entenderem cabíveis nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Raul Araújo e Nunes Marques, vencidos, na verdade, parcialmente, em relação à condenação do primeiro investigado. Em relação ao segundo investigado, houve unanimidade.